Fala galera, tranquilo, professor Almi de novo. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir desculpas por esses barulhos de obra que porventura venham a aparecer. É porque o meu vizinho está fazendo uma obra que não termina nunca. É uma obra que está há muito tempo já acontecendo e que parece que não tem fim. E é isso. Ele desembesta a focar nessa obra quando eu estou estudando ou quando eu estou trabalhando. É sempre assim. Então, desculpa por esse barulho. E um segundo ponto, vocês estão percebendo, a estrutura da nossa aula está diferente. Eu não estou aparecendo, vocês estão vendo só o slide e só estão ouvindo a minha voz. Por que disso? Porque o Excel, não sei porque ele não está abrindo os meus slides. Então, hoje vamos dessa forma que eu consegui organizar aqui para a gente conseguir ter a nossa aula, mas deixo claro que já estou vendo soluções, enfim, para voltar à estrutura que estava antes. Se quiserem, comentem aí na plataforma, me senti muito youtuber agora, na plataforma, se gostaram desse jeito, se não gostaram, se preferem o anterior, se pode continuar com esse, enfim, tá? Vamos para a nossa aula de hoje. Vamos falar de União Soviética, tá? Do Império Russo até a Comunidade dos Estados Independentes, que é a famosa SEI. Beleza? Entender a União Soviética é fundamental. Já começo de antemão pontuando isso. Por quê? Porque a União Soviética foi um estado, né, de extrema importância no século XX. Não compreender esses processos, não se atentar a esses processos, é o mesmo que abrir mão de uma grande porção da história humana no século XX, no século passado. E entender a União Soviética também significa entender o mundo, como que o mundo atual no século XX se constitui. Beleza? Então é fundamental entender a União Soviética para poder entender a estruturação do espaço geográfico mundial, principalmente pós-91, que é a queda da União Soviética, e século XXI. Show de bola? Então vamos começar. Antes de falar da União Soviética, rapidinho. Comunidade dos Estados Independentes eu deixei para a próxima aula, porque a União Soviética já é conteúdo suficiente para uma aula só, tá? Então vamos lá. Antes de falar da União Soviética propriamente dita, a gente tem que falar do que existia antes da União Soviética, beleza? Basicamente, o que existia era um império gigantesco, czarista. Czarista é não entrando em muitos detalhes, até para facilitar o entendimento, era como se fosse um rei, só que ao invés de chamar de rei, ele era o czar. Show de bola? Beleza. Então era um imenso império controlado por vários czares. Beleza? Então bora. E como que esse império foi formado? Bom, basicamente esse era um império que ele era constituído a partir dos territórios da Europa do Leste, beleza? O leste da Europa, e que se estendiam até as margens do Oceano Pacífico. Peguem o livro de vocês e vejam os mapas que estão ali. É um território imenso, imenso. Até hoje a Rússia é um dos maiores países do mundo. É gigantesca. Tá? Vou fazer uma distinção aqui rapidinha. Uma coisa é a Rússia, outra coisa é a União Soviética. Professor, a Rússia está dentro da União Soviética. É óbvio, tá? Mas são duas coisas distintas. Beleza? É a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que já pressupõe a presença ali de outras repúblicas, beleza? E o outro é um único país, que é a Rússia, que por mais seja gigante, que desde o início da União Soviética até o seu fim tenha sido o país de maior robustez econômica, política, enfim, ainda assim é um único país, tá? Então, quando eu falo de czar, do período czarista, eu estou falando da Rússia, de um único país. Show de bola? A União Soviética vai vir a se compor, vai ser composta, vai ser desenvolvida a partir de 1922, tá? Dezembro de 1922, a partir da reunião dos sovietes principais que vão constituir a União Soviética. Mas vamos voltar aqui para o período pré-soviético. Então, esse Império Russo, ele foi formado a partir da unificação desses muitos reinos. E rapidinho, o principado principal, que está até aqui, que é o de Moscou, ele que vai compor esse território. Mas antes, o que é um principado? A Rússia
ela era composta por diversos principados. E o que é um principado, meu professor? Basicamente é o seguinte: eu vou usar um termo aqui que é errado, tá bom? Principalmente para esse século IX, que é o conceito de Estado. O Estado moderno, o Estado-nação, como a gente concebe atualmente, é um termo que ele vai ser cunhado, ele vai aparecer ali no século XIV e tudo mais. Eu estou usando esse termo Estado para facilitar o entendimento, tudo bem? Então vamos colocar aqui que é como se fossem vários estados dentro de um único território, que é o território russo, tá bem? Então é como se existissem vários territórios, vários estados ali dentro do território que a gente entende hoje como território da Rússia. E esses estados eram principados, ou seja, tinham príncipes ali na frente. Tudo bem? Tinham famílias reais ali controlando essas regiões. Show de bola? Então, um principado em particular, em específico, que era o Principado de Moscou, passou a impor a sua força política. E como que ele fez isso? Bom, ele foi conquistando os outros principados. Ele desenvolveu uma tática expansionista e começou a conquistar todo aquele território, ou seja, todos aqueles principados, até constituir o único principado sobre todos os outros, que era o Principado de Moscou, formando assim o território russo. Beleza? Então, o Principado de Moscou, ele impôs a sua força política aos outros principados, conquistando os múltiplos que existiam ali dentro, beleza? E esse processo tem início no século IX. E a Rússia vai continuar expandindo seu território até o século XIX. Percebam, século IX até o século XIX. São muitos séculos aí, uma expansão do Principado de Moscou frente a vários outros territórios. Basicamente o que ele fez foi conquistar o interior da Rússia. O Principado de Moscou fica exatamente onde está Moscou hoje em dia, tá? Ele foi se expandindo até o interior da Rússia, foi conquistando esse interior da Rússia, foi impondo sua força política, conquistou, beleza. Depois ele passou a conquistar outros territórios que estavam ali, ó, no entorno da Rússia. Inclusive vai impor uma lógica neocolonialista, assim como os países europeus fizeram em África e em Ásia, eles estavam fazendo ali no entorno do território russo. Tudo bem, mas vamos chegar lá daqui a pouquinho. Então, a Rússia continuou expandindo seu território até o século XIX. Então, esse é um ponto muito crucial para a gente entender como que a Rússia ficou tão gigantesca e como que, inclusive, a União Soviética virá a ser formada em 22. E por que aqueles países em específico comporam a União Soviética, tá? Compuseram a União Soviética. Beleza. Agora, o império de economia atrasada. Por que isso é interessante? Porque por mais que seja um império gigantesco, tenha sido um império gigantesco, e que até por conta do seu tamanho, da sua geografia, da quantidade de pessoas que existia ali dentro, ele era uma força política muito forte no mundo. Porém, ele era atrasado economicamente, porque enquanto o mundo ocidental, enquanto as outras potências europeias estavam focando em indústria, Inglaterra, Alemanha, a França, a Itália, Espanha, todos eles estavam focando em uma conjuntura, em uma lógica industrial, a Rússia czarista ainda era agrícola. Czarista, o que é isso? Czar, a grosso modo, era o nome que era dado, para o rei da Rússia. Então, todo rei da Rússia, ele era o czar, tudo bem? Então, tínhamos ali um regime czarista de poder. Show de bola. Então, a Rússia, a economia russa, era majoritariamente agrícola. E no mundo industrial, você ser agrícola significa que você é atrasado. Beleza? E dentro dessa lógica em que o mundo inteiro era capitalista,
E aí, quando a gente fala capitalista, qual é a principal mão de obra? Qual é o principal tipo de mão de obra que nós temos no capitalismo, pelo menos formalmente, né? É a mão de obra assalariada. É o pessoal, você vende a sua força de trabalho em troca de dinheiro, tá? Então, o dono dos meios de produção, o chefe, você vende a sua força de trabalho para ele e ele te dá dinheiro em troca, o salário. Então, no capitalismo, predomina a mão de obra assalariada. Por mais que saibamos que exista a mão de obra escrava aí adoidado no mundo, mesmo sendo capitalista. Mas, formalmente, o predomínio do capitalismo é a mão de obra assalariada. Na Rússia czarista ainda era escravidão. Beleza? Então, 2 pontos aí que já mostram o atraso da economia russa frente ao restante do mundo, principalmente europeu, que era uma economia agrícola e também uma mão de obra escrava, tá? Usou gigantescas áreas de recursos naturais para desenvolver sua industrialização. Perfeito. Por mais que predominasse a economia agrícola, a Rússia, ela, em dado momento, ela começa a desenvolver a sua indústria. Porque por mais que o czar ele estava muito confortável naquela estrutura agrícola, de servidão, escravidão, postos, era necessário do ponto de vista político e econômico, inclusive geopolítico, porque se você quer desenvolver uma influência em uma porção do globo, você precisa ser industrial, porque se você não é industrial, significa que você não vai acumular tantos capitais necessários para se desenvolver enquanto uma grande potência, como Inglaterra, como França, nesse momento. Beleza? Então, era necessário que ele pensasse um projeto industrial. Então, ele começa a investir na indústria e se utiliza desses gigantescos recursos naturais que a Rússia tinha. Imaginem, um território que vai da Europa, do leste da Europa até as margens do Oceano Pacífico, é um território gigantesco, ou seja, tem diferentes biomas ali dentro, tem diferentes espécies animais e vegetais, tem diferentes minérios para serem aproveitados. Então, o czar, ele olha e fala, eu tenho esse espaço aqui, eu tenho esse território imenso para eu utilizar. Eu vou utilizar. E ele começa a explorar esse território como a forma de conseguir matéria-prima para reinvestir na sua produção, tanto diretamente, né, no ponto de vista de indústria de base, retirando esses materiais da terra, como também vendendo esses produtos e o dinheiro que ele acumulava, ele reinvestia na produção industrial. Tranquilo? E essa mudança, esse foco na indústria, gera capital suficiente para aumentar o seu domínio e influência. O que eu acabei de falar. Por que o czar ele começa a investir na indústria? Para conseguir dinheiro. Era impossível você ter um plano de expansão geopolítica sem ser industrializado. Então, o que ele faz? Ele reinveste na indústria. E dessa forma ele consegue capital suficiente para aumentar o seu domínio, para aumentar a sua influência naquela porção ali oriental da Europa, né? Na Europa Oriental, naqueles territórios que margeavam a Rússia. Tudo bem? Então ele consegue capital suficiente para aumentar ainda mais o domínio e a influência do Império Russo czarista na Europa Oriental, beleza? E ele passou a praticar sobre seus vizinhos o neocolonialismo e imperialismo. Eu falei isso logo no início da aula, se eu não me engano. O que a Europa fazia em África, nas Américas e na Ásia, em algumas porções da Ásia, o Império Russo czarista começou a fazer com os países ali que margeavam a Rússia. Então ele começou a praticar o neocolonialismo e o imperialismo nos países que margeavam a Rússia, expandindo a área de influência do seu império, tá bom? Vamos passar. Beleza, caraca, meu vizinho tá martelando, tá complicado, mas vamos embora. Próximo tópico, expansão territorial no final do século XIX e início do século XX. Nesse cenário, o que foi feito pelo Império Russo? Ele anexou o Cazaquistão,
Turcomenistão e fundiu a cidade de Vladivostok. Por que ele funde essa cidade? Para justamente garantir o domínio estratégico das terras do Extremo Oriente. Percebam, eu falei de geopolítica no início, eu falei de geopolítica há pouco tempo atrás, eu estou falando de geopolítica novamente. Ele funda uma cidade extremamente importante para o Império Russo para ter o domínio estratégico das terras do Extremo Oriente. Quem estava desenvolvendo neocolonialismo, imperialismo na Ásia? Os europeus. Então, se eu quero manter uma lógica de expansão geopolítica, expandir minhas fronteiras, expandir meu poder, eu tenho que estar ligado no pessoal que está chegando daquele lado lá. Sem falar que eu quero conquistar essa galera aqui também. Então eu tenho que criar um ponto de controle aqui para eu ver quem pode chegar, para eu ver quem pode interferir na minha lógica expansionista e também para ver a galera que está aqui embaixo para começar a traçar estratégias. Então, conquistei o Cazaquistão, conquistei o Turcomenistão, beleza. Quem eu vou conquistar agora? Por que frontes eu vou conquistar esse pessoal? Que frontes eu vou abrir? Entende? Então, ele funda a Vladivostok, né, justamente com a intenção de estruturar esses princípios geopolíticos orientados para o Extremo Oriente. Tá? Lembrando novamente que o Império Russo ele ia do leste europeu até as margens do Oceano Pacífico. Então estamos falando dessas margens aqui. Estamos falando desse Extremo Oriente aqui. Tá? Então temos pesados investimentos estruturais, obviamente, com a intenção de integrar as vastas regiões do Império e dar ao governo maior controle sobre seu espaço e sua população. Gente, é um território imenso, do tamanho de um continente. A Rússia em si, hoje no século XXI, já tem o tamanho de um continente. Imagina nesse momento. Tá? É gigantesco. É um troço absurdo, é abissal, é mórbido, é gigante. Tá? Então, como que você vai ter controle de um território tão grande como esse se não existirem investimentos em infraestruturas, se não investirem em investimentos em ferrovias, principalmente? Isso é um ponto que fica para vocês, tá? Territórios muito grandes, deve haver o predomínio de ferrovias, porque é um modal, é o tipo de transporte de mercadorias, pessoas, mais barato. É caro para se implementar, porém, você em um container consegue colocar uma quantidade absurda de produtos. Dessa forma, barateia o transporte e, concomitantemente, o preço desses produtos. Sem falar que a manutenção de uma ferrovia é muito mais barata do que de uma rodovia. Então, o modal ferroviário é muito mais barato e interessante do ponto de vista de um território imenso, como o da Rússia, como o do Brasil, que tem uma malha ferroviária pífia, inclusive, mas o foco aqui no Brasil. Mas vira e mexe, faço umas comparaçõezinhas para poder contextualizar para vocês. Então, em um território tão grande como o da Rússia, era fundamental pensar ferrovia. Só ferrovia, professor? Claro que não. Ferrovia, rodovia, hidrovia, tá? Mas eram modais que se interconectavam, diferente do Brasil, que é só rodovia. Tá? Então, eram modais que se interconectavam, mas dando foco principalmente à ferrovia. Show de bola? Então, o czar, o regime czarista, focou principalmente em interconectar todos esses territórios que foram conquistados pelo seu império, beleza? De modo a ampliar o seu poder político e ampliar a sua presença sobre a população. De nada adianta eu conquistar um território lá no Extremo Oriente em um momento e depois voltar para Moscou e falar: ele está sob meu poder, mas eu nem vou lá porque é difícil, é longe, enfim. Não faz sentido algum. De nada adianta você avançar sobre esses territórios se você não tem um posto avançado ali.
se você não tem alguém ali que promova a gestão desse seu território, se não tem ninguém ali que manifeste o seu poder ali, se você não consegue chegar ali, a melhor forma de se controlar um território que foi visto no século XX é justamente integrar esses territórios. De nada adianta fazer uma guerra, conquistar, e eu não ter como integrar esses territórios à minha economia. Fazendo um paralelo novamente com o Brasil, até hoje nós temos no Brasil áreas que nós chamamos de vazios demográficos, que não tem ninguém ali, ou tem gente, só que são absolutamente desconectados com a economia do restante do país e que dessa forma vivem como se o restante não existisse ou se tivesse pouquíssima influência ali. Entende? Se a gente já tem pouco contato aqui do Sudeste com o pessoal lá do Rio Branco, lá do Acre, a ponto da gente falar de maneira totalmente prepotente que o Acre não existe, imagina as pequenas cidades dentro do Acre. Entende? São governos próprios, são realidades próprias. São muitos Brasis dentro de um único Brasil. Entende? Então, voltando para a Rússia, era fundamental dentro dessa conjuntura que fossem feitos investimentos em infraestrutura de transporte, para você conseguir interconectar esse território e levar de fato o seu poder até as diversas porções que o compunham e também expressar o seu poder, manifestar o seu poder sobre o povo, sobre as populações ali postas. Tranquilo? Então, não é estranho compreender que numa lógica de expansão interna e de expansão geopolítica, o czar, o regime czarista, tenha feito grandes investimentos tanto em indústria quanto também em infraestrutura de transporte, tá? Foco na ferrovia. E só um detalhe, regime czarista em nada tem a ver com socialismo, tá? Lembra que a gente começou a falar de czar lá no século IX. Socialismo enquanto teoria começa a aparecer na Europa no final do século XVIII, início do XIX. Metade do XIX ali. Tá? Nem pensava em existir socialismo quando se desenvolvia o regime czarista e a formação do Império Russo lá do século XIX, que vai se estender até o século XIX, do século IX, que vai se estender até o século XIX, tá? Então, czarismo não tem nada a ver com socialismo, tá? Porque a gente fala Rússia, né, já vem direto na cabeça o quê? Bum, socialismo. E calma, bota o pé no freio. O socialismo vai começar a se desenvolver agora. Vamos embora. Formação da União Soviética. O socialismo vai começar a se desenvolver enquanto teoria na Rússia, tá? Ele vai começar a se desenvolver no território russo a partir desse momento aqui que a gente está conversando. Então, vamos embora. Formação da União Soviética. Antes de chegar no socialismo propriamente dito, a gente tem que entender quais foram os pontos que motivaram a Revolução de 17. Tá? Inclusive, a Revolução de 17 tem o seu princípio, em 1905. Beleza? Quais foram os pontos que culminaram num processo revolucionário? Não foi um dia que Lenin, Trotsky e Stalin se olharam e falaram: aí, bora fazer uma revolução? Não foi assim que aconteceu. Houve todo um processo anterior, tá? Então, quais foram esses conflitos que levaram a essa conjuntura? Bom, vamos lembrar que a Rússia, mesmo tendo grandes investimentos em indústria, ela ainda era um território majoritariamente agrícola, agrário. Tá? Então, nesse cenário, você tem uma incipiente sociedade moderna. O que é uma incipiente sociedade moderna? Era uma sociedade que agora estava se modernizando, que agora estava entrando na realidade do mundo moderno. Então, você tem uma pequena porção dessa população russa nos moldes mais ou menos vistos no mundo europeu. Tudo bem? E aí, quando eu falo nesses moldes, eu estou querendo falar de quem? De um proletariado. Calma, vamos chegar daqui a pouco.
Então você tinha uma incipiente sociedade civil moderna contra um antigo e autocrático regime. Gente, o regime czarista, ele beirava o feudalismo. Ele, em grande parte, lembrava o feudalismo, com monarquias ali estabelecidas, com feudos espalhados, sabe? Antes do czar era mais isso, né? Mas ainda assim tinham muitas similaridades com uma Europa medieval. Então você tinha uma realidade de um lado, de uma porção dessa sociedade que estava se modernizando, que estava ficando mais ou menos de acordo com essa, pelo menos parecida, com uma sociedade industrial europeia, com burguesia, com uma classe operária, proletária, beleza? E de outro, uma galera que estava vivendo na Idade Média. Entende? Então, o governo czarista, ele é muito semelhante a essa porção aqui, ó, a essa porção da Idade Média. Tinha alguns pontos ali de modernidade, porra, tinha ferrovia, você tinha o desenvolvimento de indústria, só que ao mesmo tempo, gente, eram duas realidades muito distintas num território gigante como o da Rússia. Então você tinha de um lado uma sociedade que estava se modernizando, uma burguesia, um proletariado aparecendo, e de um outro um pessoal que parecia que estava vivendo há séculos atrás. Entende? Então essa conjuntura foi muito importante para poder disseminar os processos que viriam a culminar na União Soviética anos depois. Ponto fundamental, o nascente proletariado, como eu falei com vocês, começou a se politizar e a se sindicalizar de maneira crescente. Pensou em indústria no século XX? Tem que pensar em condições de trabalho precárias. Tá? A gente está no século XX, já nesse momento, fizemos um salto, estamos no século XX, em que basicamente a gente vive num cenário de segunda revolução industrial. Primeira revolução industrial na Inglaterra em 1750, mais ou menos, primeira metade ali do século XVIII. Segunda revolução industrial já é muito presente no século XX, tudo bem? E a Rússia, quando começa a se modernizar, ela tem um choque de industrialização que ela já passa algumas partes, entende? Ela já chega já na formação do proletariado. Ela já chega com uma indústria e que já começa a repetir diversos pontos característicos da indústria da Europa, que por mais que tivesse uma tecnologia semelhante à de Segunda Revolução, tinha condições de trabalho semelhantes da primeira, com crianças trabalhando, com jornadas de trabalho de não sei quanto tempo, sabe? De muitas horas, 12 horas de trabalho, sabe? E ela já adiciona aí também configurações de quê? De mobilização proletária. Então a galera já começa a se organizar em sindicatos, já começa a se organizar politicamente, já começa a buscar um maior entendimento das configurações políticas que levam a ele ter um salário tão ruim, a ele trabalhar em configurações tão péssimas, ao entendimento do porquê que você tem crianças trabalhando, o porquê em uma situação horrorosa, porquê que você tem mulheres trabalhando em situação horrorosa, homens trabalhando em situação horrorosa. Então, o proletário, ele começa a entender política, ele começa a se sindicalizar. E nesses sindicatos, ele começa a estudar política, ele começa a se organizar e começa a exigir o quê? Melhores direitos trabalhistas, como salário mínimo, 13º. Gente, tudo isso aí que a gente tem no mundo, 13º, salário mínimo, férias, vem do movimento operário, vem do movimento trabalhista organizado. São eles que lá atrás, no século XX, começaram a se organizar e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho. Então a Rússia começa a ter isso também, beleza? Então o proletário começa a olhar e falar assim, cara, olha essa situação que a gente vive. Nós somos poucos, mas olha isso. Eu realmente preciso trabalhar 12 horas por dia. Eu preciso trabalhar com uma criança do meu lado
numa situação totalmente precária, suja, fétida, sabe? A gente realmente precisa colocar crianças, era uma prática que existia, né? As crianças, por serem menores, só para dar um exemplo, elas conseguiam entrar em túneis para poder. Aí elas entravam amarradas no seu corpo com pequenos carrinhos, né? Onde ali eram colocados pedras, minerais metálicos, rochas, né? Minerais metálicos, enfim, que eram explorados em espaços menores por essas crianças. Elas colocavam ali e depois saíam com a produção, entregavam, e depois esse material ele ia ser revertido para as indústrias. E nas indústrias você também encontrava crianças trabalhando, né, criando produtos junto de adultos. Então esse era o cenário. Então o proletariado começa a falar assim, cara, meu filho está morrendo aqui na indústria do meu lado. Minha esposa também. Eu estou morrendo aqui. Porque todos aqueles materiais químicos utilizados na produção industrial, não pensem que eles eram utilizados de maneira com estabelecimentos de qualidade, de segurança para o trabalhador. Não. O cara respirava aquilo ali direto. E quem vai exigir mudanças é o próprio trabalhador, não é o dono da fábrica. Para o dono da fábrica, inclusive, era muito cômodo. Eu não preciso me preocupar com condições de trabalho, eu não preciso me preocupar com salário decente, eu não preciso me preocupar com férias, 13º, essas coisas. Não preciso me preocupar com direitos trabalhistas. O que é direito trabalhista nesse momento, inclusive? Né? Nem existia. Então, eu acumulo mais dinheiro. Você não precisa se preocupar com vários desses direitos fundamentais. Eu não preciso gastar dinheiro com isso. Eu não preciso gastar dinheiro com infraestrutura decente que mantenha a minha indústria como um bom espaço de trabalho. Dessa forma, eu acumulo mais dinheiro. E o trabalhador falou, negativo. A força de trabalho sou eu. Se eu não trabalhar, você não faz o seu dinheiro. Se eu não vier trabalhar todo dia, você não acumula o seu dinheiro. Então, pode tratar de colocar aqui na fábrica melhores condições de trabalho para mim. Ah, não vai colocar? Então beleza, eu não venho trabalhar. Greve geral. E as greves gerais começaram a se disseminar na Rússia em 1905. Mas por que isso começou a acontecer? Porque pensem comigo. Lembrem da conjuntura que eu coloquei para vocês. Esse trabalhador, ele está organizado em sindicatos. Ele está se politizando. Ele está pedindo melhores condições de trabalho. Vocês acham que o proprietário da fábrica, que o chefe, vai olhar para isso e falar, ih, caramba, pô, faz todo sentido isso que o cara está falando, hein? Óbvio que não, gente. Esse cara, esse industrial, ele está focado única e exclusivamente nos seus lucros. Se ele tivesse preocupado com isso antes, ele sozinho teria colocado essas reivindicações que os trabalhadores querem de maneira autônoma, sem ninguém ter que se organizar. Mas não, nada disso foi conquistado facilmente. Foram muitos embates políticos feitos ao longo do século XX e antes também, final do XIX principalmente, que culminaram nesses direitos trabalhistas que a gente encontra hoje em dia, que tanto tentam relativizar, né? Enfim, então, esse operariado organizado começa a reivindicar melhores condições de trabalho. O que os patrões começam a fazer? Ah, tudo bem, então está demitido. E começa uma série de demissões em massa na Rússia. Tranquilão? E o que os operários falam? Não concordo com essas demissões em massa. Hoje foi o meu vizinho, amanhã posso ser eu. Meu vizinho já passava fome praticamente com salários de fome que você paga pra gente. Agora literalmente está passando fome. Ficou redundante de maneira proposital, tá? As pessoas estão morrendo de fome, já morriam de fome antes ou de subnutrição e agora literalmente estão passando fome porque você não quer abrir mão dos seus lucros para dar o mínimo de condições para a gente trabalhar. Peraí, greve geral. Então várias greves gerais foram organizadas pelos sindicatos organizados e unificados, tá?
para justamente bater de frente contra os patrões que estavam promovendo essas demissões em massa. Então esses sindicatos se organizam, promovem greves gerais incessantes. E quando que isso começa a acontecer? A partir de 1905, tá? E essas muitas greves gerais vão culminar em uma mega greve geral que foi organizada por quem? Pela União dos Operários. Eu não falei que esses sindicatos estavam organizados? Estavam atuando de maneira conjunta? E eles se encontravam aonde? Se encontravam na União dos Operários. E essa organização política, que aglutinava ali todos os sindicatos, ou grande parte dos sindicatos operários, puxa uma greve geral. Beleza? E essa greve geral, percebam esse ponto que é muito interessante. E isso daí vai ser fundamental para entender o que vai acontecer daqui para frente. E essa greve geral, ela teve como produto principal uma petição com 135 mil assinaturas de trabalhadores e trabalhadoras que deveriam ser entregues ao czar. Ponto. Segura. Por que isso é muito interessante? Porque o czar na Rússia, ele tinha uma figura muito importante. Por quê? Porque era um regime de governo que estava desde o século IX, gente. Ele começa a perder força ali no século XIX, com algumas movimentações operárias, mas a gente já está no século XX. Início do século XX, obviamente. 1905 é o iniciozinho do século XX. Mas esses operários, eles vinham o czar como, caramba, é o nosso líder, sabe? Pô, ele tá esse é o regime de poder, é a família que está liderando o nosso país há muito tempo. Pô, devemos respeito a ele. Era quase uma figura religiosa, até porque a religião na Rússia, até hoje em dia, em grande parte, ela é a Igreja Católica. Ela é materializada pela Igreja Católica e não qualquer Igreja Católica. É a Igreja Católica Ortodoxa. Então, o czar e a Igreja Católica Ortodoxa, que é muito diferente do que a gente entende como catolicismo aqui no Brasil, tem muitas semelhanças, mas também tem muitos pontos diferentes que também cabem uma aula inteira só sobre isso, e então não vou entrar nesse assunto com muita profundidade, tá? Só tenha em mente que não é tão semelhante com o catolicismo que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então você tinha a Igreja Católica Ortodoxa e o czar. Se o czar ele queria desenvolver uma lógica de expansão do seu poder, e a religião fundamental era essa que eu pus para vocês, era óbvio que existia uma grande relação entre o poder do czar com o poder religioso que a Igreja Católica desenvolvia em grande parte do Império Russo. Eu não falei que existiam concomitantemente expressões de uma sociedade moderna junto de uma sociedade que parecia que estava na Idade Medieval, na Era Medieval. Quem vocês acham que tinha grande poder nessa porção que era medieval? A Igreja Católica, que também tinha muito poder sobre os operários, até hoje tem. Então, obviamente, o czar e a igreja tinham uma relação muito grande. Muito, muito, muito grande. Então, a figura do czar, ela era quase uma figura religiosa. Pô, a nossa igreja, a nossa religião está do lado do czar. Nós vamos ficar contra ele? Claro que não. Então percebam, os operários estão se mobilizando contra os donos das fábricas, contra a burguesia nacional, e não contra o czar. Tanto que o que eles fazem na greve geral, que é mobilizada pela União dos Operários, é formalizar um documento com 135 mil assinaturas pedindo reformas políticas e reformas econômicas. E o que eles iam fazer? Iam entregar esse documento ao chefe geral deles, ao líder deles, que era o czar. Estão entendendo a diferença aí? Vamos continuar. Sabe o que acontece? No dia 9 de janeiro de 1905, a população de São Petersburgo
E aí, quando eu falo população de São Petersburgo, eu estou falando de mais ou menos 140 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, fazem uma mobilização, tá? Eles vão entregar essa petição ao czar. E aí, quando eu falo mobilização, entregar, eu não estou falando de fogo em carro, eu não estou falando de pessoal tacando pedra, pessoal pegando em armas, nada disso, gente. Lembrem que o czar, até esse momento, é praticamente uma figura religiosa, de altíssimo respeito por parte da população. O que essa população foi fazer? Foi entregar um documento pro cara. E, inclusive, é tão interessante esse cenário que, durante essa manifestação, as pessoas estavam cantando hinos religiosos. Lembra que o pessoal tinha uma grande relação com a Igreja Católica Ortodoxa. O pessoal estava na rua pedindo melhores condições de trabalho, reformas políticas e econômicas, mas nessa mobilização eles estavam cantando hinos católicos. Hinos católicos, segurando signos católicos. Aí quando eu falo signos, estou falando da cruz. Estão levando cruz, sabe? Então era uma manifestação com homens, mulheres e crianças, com o pessoal cantando músicas católicas, levando signos católicos. E o que acontece? Lembrando que eram mais ou menos 140 mil pessoas na cidade de São Petersburgo. O que acontece? A população foi absolutamente surpreendida pelas tropas czaristas, que olharam essas pessoas na rua e o que fizeram? Abriram fogo. Então o czar vê mais ou menos 140 mil pessoas na rua, pedindo melhorias políticas, melhorias econômicas, e o que ele faz? Por mais que o pessoal tivesse desarmado, e é bem importante deixar isso claro, a população nesse dia estava desarmada, cantando músicas de igreja e com cruzes na mão. Era uma mobilização absolutamente pacífica. O czar manda o exército para a rua matar essas pessoas. Gente, centenas de pessoas morreram. Centenas de pessoas morreram. E mais ou menos 8 mil, de 2 a 8 mil, o número é difícil saber, ficaram feridos. E aí nós temos marcado o início do fim da confiança do povo no czar. Porque o povo olha e fala assim, caraca, como assim? Eu estou reclamando do burguês. Eu estou reclamando aqui do dono da fábrica. Pô, eu fui cantando música de igreja, sabe? Eu fui, segurando minha cruz aqui, pedindo... Porque, sabe, o pessoal cantava na rua. Pô, eu fui pedir melhorias pro meu trabalho. Eu fui pedir um espaço de trabalho menos sujo. Pedir direito trabalhista. Menos horas de trabalho. Sabe? O mínimo para eu ter uma vida decente. Tinha criança. E o cara matou todo mundo. O cara matou criança. O cara matou a minha esposa, matou o meu filho. Eu perdi... Eu fiquei ferido pra caramba nessa guerra, nesse conflito, quer dizer. Do nada, a população ficou surpresa. Ninguém esperava por isso. Aí está o início do fim da confiança do povo no czar. Tudo bem? E aí, completamente compreensível, que o povo olhou e falou, ah é? Ah é? Então espera. E o que acontece? Início da Revolução Russa em 1905. Por isso que nós colocamos que o início da Revolução Russa, que vai acontecer em 17, tá? O poder bolchevique vai ser consolidado mesmo em outubro de 17, ali início de 18, mas a Revolução Russa ela acontece em 17, mas o início dela, todas as configurações que levaram até a Revolução Russa de 17 estão lá em 1905, tá? Repressões contra manifestações não autorizadas pelo Estado, além das greves reprimidas, passaram a ser práticas comuns.
Ou seja, o czar matou um monte de gente, a população começou a se organizar ainda mais, começou a fazer ainda mais e mais e mais greves, e o que o czar fez? Ao invés dele deixar o discurso mais brando, ao invés dele diminuir a violência, ele amplia a violência. Ele permitia até algumas manifestações, contanto que fossem autorizadas pelo Estado. E esse é um discurso que a gente vê até hoje, no século XXI. Pode ter manifestação, não tem problema. Mas tem que falar com o Estado antes. Olha, não faz sentido. Se eles estavam reivindicando melhores condições e o próprio Estado estava matando eles, como que eles iriam até esse Estado que estava matando todo mundo, incluindo crianças, como ficou marcado no Domingo Sangrento, no dia 9 de janeiro de 1905, e falar assim, pô, czar, eu tô querendo fazer uma manifestação aí maneira, tem como, pô, você liberar pra gente? Ele falou, não, tá tranquilão, vai lá, manifesta lá. Gente, isso não existe. Entende? Então o czar deixava aquelas manifestações que eram autorizadas pelo Estado, logo com pouco apelo social, logo muito possivelmente do lado do regime czarista. O pessoal que tinha sido vítima do Domingo Sangrento, o pessoal que estava reivindicando melhores condições de vida, estava movendo greves direto. Greve. Isso gerava o quê? O que isso gerava? É até complicado falar o que gerava. O czar, enquanto resposta a esses fenômenos sociais, puramente sociais e políticos, reprimia ainda mais fortemente esses movimentos. Tá? E isso passou a ser uma coisa completamente comum. Gravem isso. Repressão passou a ser uma coisa comum. Estamos em 1905. Ou seja, mortes, conflitos nas cidades passaram a ser coisas comuns. Ou seja, a estrutura social russa já estava sendo dilacerada, dissolvida. Né? Imagina vocês viverem em um cenário de guerra constante. Você tá trabalhando, só que você ao mesmo tempo faz parte do movimento operário, vocês deflagram uma greve e o czar vai te buscar armado. Você responde a isso e ele te mata ou mata o seu vizinho. Essa era a Rússia de 1905. Era um cenário de conflito urbano constante. Tá? Obviamente, isso gerou reações populares e um ponto muito, muito interessante de se perceber. E greves de solidariedade. Porque agora a pauta não era só melhorias na qualidade de vida, na qualidade de trabalho, do trabalho e por direitos. Agora a pauta era por solidariedade. Eu não estou só ficando de greve porque eu quero melhores salários, porque eu quero trabalhar num ambiente bacana, porque eu não aceito que crianças trabalhem nessa situação precária, que crianças trabalhem. Eu agora estou fazendo greve porque você matou um monte de pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que eu. Então vamos fazer greve agora por mais um ponto. O que o czar não entendeu ou não quis entender de propósito foi que, aumentando a repressão, o povo ia reclamar 2, 3, 4, 5 vezes mais alto, com cada vez mais e mais raiva. Beleza? Então, greves de solidariedade começaram a pipocar no território russo. Tranquilo? Os conflitos aumentaram ainda mais com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, tem esse plus, tá? Tem esse ponto a mais. Guerra civil generalizada. O espaço social russo... É até difícil imaginar o que era isso. E ainda por cima... o czar entra na Primeira Guerra Mundial. Ainda por cima, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Essa população olha e fala, não é possível. Esse cara tá brincando com a gente, né? Não é possível. Ou seja, se existia
pingo ainda de confiança no czar, no regime czarista, bom, ele foi pulverizado. E a Rússia entrar na Primeira Guerra Mundial foi a gota d'água. O que aconteceu? O povo começa a mobilizar greves, motins e guerrilhas. Ou seja, se já estava ruim antes, agora o povo pegar em armas vira uma coisa muito mais generalizada, muito mais comum. E esses movimentos eram organizados por 2 partidos, tá? O primeiro partido era o Partido Socialista Revolucionário, que foi criado ali no final de 1901, e esse partido focava na expansão, no aumento da agitação camponesa, ou seja, o Partido Socialista Revolucionário Russo focava na ampliação da mobilização política vinda do campo. Já o Partido Operário Social-Democrata Russo era dividido em 2 porções, alguns colocam como facções, que eram os bolcheviques. Esse nome é extremamente importante para entender o século XX. Bolcheviques, uma facção do Partido Social Democrata Russo, era dividida entre os bolcheviques. Bolcheviques significa maioria, era a ala majoritária do partido. E do outro lado, nós tínhamos os mencheviques, que eram os minoritários, a minoria do Partido Social Democrata Russo. Pois bem, os bolcheviques, eles tinham um programa e uma participação, uma atuação verdadeiramente revolucionárias. Os bolcheviques falavam em revolução socialista. Agora começamos a entrar no socialismo, a desenhar o tema socialismo aí na Rússia. Só agora, tá? Os bolcheviques, eles já atuavam de maneira pragmática e tinham um programa político que falava em revolução. Eles não estavam lutando contra o czar só para melhorar um pouquinho. Eles já estavam lutando por melhorias, mas principalmente por uma revolução socialista. Beleza? E já os mencheviques, que eram a minoria, eles colocavam que era possível você ter reformas, melhorias no trabalho, ainda dentro do regime capitalista, ainda dentro de uma lógica capitalista. Professor, mas czarismo, capitalismo, meu Deus, calma. Existia o regime czarista, era o regime político da Rússia, porém o czarismo atuava no capitalismo, tranquilo? A Rússia, por mais que estivesse sob um regime czarista, era capitalista, tá? Por isso que os bolcheviques falavam uma revolução socialista. E os mencheviques falavam, não, calma. A gente pode pensar reformas, melhorias para o trabalhador dentro do capitalismo, tá? A gente não precisa falar em revolução. Na real, os mencheviques também já pautavam a revolução, só que eles falavam que era necessário que nós desenvolvêssemos o capitalismo, ou seja, desenvolvêssemos uma espécie de estado de bem-estar social, tá? Para aí, então, pudesse ser desenvolvida uma revolução socialista. Ou seja, vamos complexificar aqui o capitalismo, promover reformas, para aí, então, conseguirmos propagar a nossa revolução socialista, tá? Os bolcheviques já falavam, não tem essa. É revolução e ponto final, tá? Espero que tenha ficado claro a divisão entre bolcheviques e mencheviques. E aí, em 17, ou seja, estávamos em 1905, agora estamos em 1917. Em 17, estoura a Revolução Russa. Todas as contradições do capitalismo se apresentavam muito acentuadas. Gente, um dos lugares no mundo onde todas as contradições do capitalismo,
exploração ao máximo, pessoas morrendo de fome, sabe? Tudo isso aparecia e estava claro na Rússia de 17. Então, todas as contradições do capitalismo estavam presentes na Rússia de 1917. Lembrando que a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial. Não se esqueçam disso. E aí, por que eu estou falando disso? Porque a atuação da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi pífia, foi ridícula. Tá? Desastrosa a participação russa na Primeira Guerra Mundial. E foi tão. E tem até uma não é uma história, né? Isso realmente aconteceu, né? Mas o que a boca miúda fala, o czar, vendo que as suas tropas não estavam indo bem, ele atribui a culpa aos seus generais. Então eles falam: vocês não estão sabendo administrar o exército, vocês são incompetentes, deixa que eu faço melhor. Então o cara, ele vai direto para o campo de batalha. Só que a Rússia continua indo mal, muito mal, e perde. Agora não tem para quem jogar a culpa. Você estava lá, você estava na frente, você é o culpado. E para além disso, ele deixa o posto de comando da Rússia direto, presente ali no território, e passa a lutar. Ou seja, ele abre um vácuo. Tinham ali seus representantes, óbvio, mas ainda assim não é o czar. Então abre um vácuo político ali na Rússia de 17. Tudo isso somado à atuação pífia da Rússia, um czar louco, não louco, mas um czar que tinha posições absolutamente contraditórias, né? Somado às contradições do capitalismo gritantes no território russo, leva à explosão da Revolução Russa. Esqueci de comentar. Junto a isso, nós temos guerras operárias, aí a galera já está armada, os bolcheviques liderando principalmente esse pessoal armado. Os mencheviques também pegaram em armas, tá? Mas os bolcheviques estavam ali na frente, lembrando que eles eram a maioria, tá? Então eles que grande parte lideravam os movimentos armados, né? A galera pegou em armas e os bolcheviques lideravam esse movimento. Então, guerras operárias, motins nas tropas, deserções, recusas ao alistamento militar. O pessoal do exército do czar, o pessoal das forças armadas, vendo aquela conjuntura, falou assim: mano, pra mim é demais. Pra mim já deu, não concordo com nada, tô deixando a minha farda, tá? Tô desertando, tá? Tchau, vou embora. Tchau, não vou participar disso. Então, membros do exército czarista começaram a desertar. Ao mesmo tempo, pessoas que tinham que se alistar esqueci a palavra. Enfim, a atuação militar, começaram a se recusar. Então vamos colocar aqui no Brasil, você é obrigado a ir lá se alistar com 18 anos. Cada país tem a sua particularidade, mas vamos colocar que fosse algo semelhante na Rússia, só para poder facilitar o nosso entendimento. O pessoal começou a falar: não vou me alistar não. Sabe, não vou não. Não concordo com o czar, eu tô mais do lado aqui dos trabalhadores, meu pai é trabalhador, meu pai tá ali, ó. Aquele cara tá ali na frente, meu pai. Não vou lutar contra meu pai, tá maluco? Não vou me alistar. Então, recusas ao alistamento militar, deserções do exército, guerras civis, motins dentro das fábricas. O pessoal estava na rua guerreando, mas também estava dentro das fábricas fazendo motins, fazendo manifestações. Essa era a Rússia. Então soma todas as contradições no capitalismo, a atuação pífia da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a toda essa configuração social efervescente na Rússia. Esses 3 pontos culminam na Revolução. Obviamente que todas essas posturas foram reprimidas duramente pelo exército czarista. E o que acontece? Conforme o povo ia acirrando a batalha, o czar ia acirrando ainda mais.
E essa lógica é contrariamente complementar, né? Porque conforme o czar também acerrava as suas posturas, o povo ficava com mais raiva e ia mais e mais e mais e mais para cima. Então, todas essas posturas foram duramente reprimidas e aí o czar ele suspende as liberdades políticas e sindicais. Ele fala: acabou o sindicato, acabou a manifestação política, quem manda aqui sou eu e quem quiser falar o contrário vai morrer. E ele começa a agir dessa forma. Dentro dessa conjuntura, três caras muito famosos, Lenin, Trotsky e Stalin, por meio dos sovietes, tomam poder. Professor, o que é soviete? Soviete era uma organização de trabalhadores. Ali tinha só trabalhadores, operários? Não, dentro dos sovietes também tinham camponeses, também tinham homens que não eram operários, nem trabalhavam no campo, mas que queriam entender a conjuntura, estudar a política, queriam se organizar politicamente, enfim. Tinham soldados, aqueles soldados que desertavam, eles também se encontravam nos sovietes. Então, os sovietes eram grandes centros de debate político e de formação política. Então, esses sovietes liderados pelos bolcheviques, e aí nesse sentido quem estava liderando os bolcheviques eram Lenin, Trotsky e Stalin, tomam poder em outubro de 1917. Tranquilo? Aí aqui, junto dos bolcheviques, depondo em março de 17 o czar Nicolau II. O czar Nicolau II é deposto em março de 17. Beleza? Vamos continuar. De início, e aí é uma coisa que dá um pouquinho de dúvida, né? Porque os bolcheviques lideram toda essa conjuntura em grande parte, lembrando que eles eram maioria, eles eram majoritários. Eles eram majoritários tanto no Partido Social Democrata Russo, quanto dentro dos sovietes, tá? A grande parte do povo era bolchevique. Mas, quando cai o czar, quem toma o poder são os mencheviques. Quem fica à frente são os mencheviques. Eles assumem o poder e eles implantam um governo provisório. Era um governo provisório, parlamentarista, capitalista, que tinha aquela pretensão dos mencheviques que eu já falei para vocês quando eu explanei sobre a estrutura do Partido Social Democrata Russo. Tá? Então, eles colocam um governo provisório, parlamentarista. Show de bola? Só que acontece, eles não tiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial. É dada a Revolução, os mencheviques tomam poder, instauram um governo provisório, parlamentarista e não tiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Os bolcheviques olham para eles e falam: sério? De verdade? A gente fez uma revolução para isso? Lembrando que a Rússia tentado na Primeira Guerra Mundial foi a gota d'água para o pessoal se organizar com mais força, pegar em armas. A postura pífia, a atuação pífia da Rússia na Primeira Guerra Mundial, perdendo dinheiro pra caramba e vidas numa guerra que não fazia sentido pra ninguém, só pro czar, fez com que o pessoal desse a revolução. Claro, a postura da Rússia na Primeira Guerra Mundial, aliada às contradições do capitalismo presente no território russo, aliados a todas aquelas movimentações que os trabalhadores e trabalhadoras estavam articulando, estavam organizando no espaço urbano, com guerrilhas, enfim. Mas a Rússia na Guerra Mundial era uma demanda muito pujante do povo russo. E aí os mencheviques entram no poder e não tiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Aí os bolcheviques olham e falam: você está brincando, né? Não acredito. Eu não acredito nisso que você está fazendo aí. Dessa forma, os bolcheviques, sob o comando de Lenin, tomam o poder em outubro de 17. Eu falei muito em outubro de 17, né? Acontece, a Revolução é dada em 17. Em março, os mencheviques
a movimentação operária tira o czar do poder e os mencheviques criam o governo provisório, tá? Só que os bolcheviques só vão tirar os mencheviques do poder em outubro de 17, tá? Só fazendo essa correçãozinha para não ficar confuso. Beleza. Ou seja, teve uma revolução e depois teve uma revolução dentro da revolução. E aí, quando os bolcheviques entram no poder, aí eles começam a instituir uma série de reformas políticas, econômicas e sociais para que, de fato, fosse implementado o socialismo na Rússia. Tranquilo? E aí nós chegamos na União Soviética, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por quê? Porque as reformas desenvolvidas pelos bolcheviques geram uma reação contra-revolucionária de guerras. Gente, quando os bolcheviques tiram os mencheviques do poder, não pense que foi de boa, foi tranquilão. Claro que não. Imaginem esse caldeirão que era a Rússia nesse momento, que está sofrendo desde 1900, na verdade, está sofrendo desde antes de 1905. 1905 é só o ano em que aquilo tudo começa a chegar. Não, agora deu. Agora chegou no ponto final, a tampa já está estourando, sabe? E aí é quando nós temos o Domingo Sangrento, enfim. Mas todas essas contradições no capitalismo já vinham se materializando na Rússia, ó, há muito tempo. O povo só chegou até a gota final em 1905, entendeu? Então a gente data de 1905 para cá. Para cá, quando eu digo 1917, tá? Então, quando os bolcheviques tiram os mencheviques do poder, a gente tem o início de um outro conflito, que são as guerras civis russas. Que de um lado você tem o Exército Vermelho, que é o exército dos bolcheviques. O Exército Vermelho é o exército dos bolcheviques. De outro, você tinha o Exército Verde, né, que era o exército dos camponeses, que falaram, isso aí é movimento proletário. E os camponeses? Batendo de frente contra os bolcheviques. Num outro polo, você tem um exército branco, que é o exército guiado pelos liberais, que eram mantidos pelas forças capitalistas ocidentais. E aí eu estou falando de França, eu estou falando de Inglaterra, eu estou falando de Estados Unidos, mas principalmente Inglaterra, França, tá? Que queriam acabar com esse movimento socialista insurgente na Rússia. Então o exército branco motivado, financiado pelas potências liberais do Ocidente, e o exército negro, que era o exército que era constituído por... me fugiu a palavra. Me fugiu. Meu Deus, fugiu. Desculpa, gente. Por anarquistas. Agora veio. Então você tinha de um lado o Exército Vermelho, do outro o verde, do outro o branco e do outro o negro, que era composto por anarquistas. Esses eram os polos que motivavam as guerras civis russas, né? Muitos colocam a Guerra Civil Russa como um grande blocão. Mas a Guerra Civil Russa foi tão complexa que muitos dividem como guerras civis russas, com vários momentos. Bom, o que importa para vocês é que essa guerra se desenvolveu basicamente de 18 até 1921. Então, os bolcheviques tiram os mencheviques do poder e, a partir desse momento, é instaurado, né, em 18, a Guerra Civil Russa, que vai se estender de 18 até 21. Então, a Rússia já estava sendo dilacerada desde 1905, tem uma revolução socialista, e depois da Revolução Socialista tem a Guerra Civil, que vai terminar de estragar todas as infraestruturas produtivas, todas as infraestruturas urbanas, vai matar milhões e milhões e milhões de pessoas, tá?
posto que no final da Guerra Civil Russa, a Rússia está completamente destruída. De ponta a ponta, a Rússia está acabada, está destruída. Beleza? E no final, o exército que sai vitorioso é o Exército Vermelho, ou seja, os bolcheviques saem vitoriosos da Guerra Civil Russa. E continuam, e a partir do momento que eles vencem o exército camponês, o exército anarquista e o exército das potências ocidentais liberais capitalistas, aí ele consolida o seu poder sobre o território russo. Ele fala, agora quem manda nisso aqui sou eu e não tem ninguém que me tire daqui. E aí ele aprofunda o processo de consolidação do socialismo russo. Tá bem? E aí, conforme ele vai ganhando esses territórios durante a Guerra Civil, ele vai, ao mesmo tempo, aprofundando a presença socialista. Então, quando ele derrota o Império, quando ele derrota o exército camponês, ele amplia a influência socialista ali. Quando ele derrota os anarquistas, ele amplia a presença socialista ali, onde estava concentrado o exército anarquista. Quando ele derrota o exército branco, ele amplia ali a influência socialista, onde esses liberais se encontravam, para pensar como seriam as suas atuações frente aos bolcheviques. Então, os bolcheviques contra esses três impérios, conforme eles vão avançando e conquistando, eles vão aumentando a presença socialista ali nesses espaços. Tudo bem? Então, conforme a guerra civil foi se desenvolvendo, os bolcheviques foram ampliando a presença socialista nesses espaços. Tranquilo? Então, no final da Guerra Civil, eles consolidam a presença socialista nesse território. E aí, de maneira majoritária, o socialismo ele é implementado na Rússia. Beleza? E com esse poder unificado, isso foi possível com que esse território fosse unificado. Você tinha um poder agora, centralizado, é a melhor palavra, socialista, dos bolcheviques. E como eles já tinham expandido as suas áreas de influência pelo território russo, o que eles fazem é unificar a Rússia. Então eles unificam todo o território do Império Russo e fundam em 22 a União Soviética. Vou ser um pouco mais específico na minha explicação. A Rússia, os bolcheviques, eles eram organizados em sovietes. Lembra que eu falei? E você tinha grandes sovietes que estavam alocados nesses espaços que compunham a área de influência bolchevique. Tá? Eles conquistam o território russo. Inclusive eram 4 principais sovietes. Conquistam o território russo. Depois que eles unificam esse território russo, eles partem, esses 4 sovietes se unem, tá? E formam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 22, na Rússia. Era a união desses sovietes. Na sequência, eles partem para conquistar os territórios que outrora pertenceram à Rússia. Então, lembra lá no início da nossa aula que eu falei que a Rússia foi expandindo suas fronteiras do século IX até o século XIX? Pois bem, a União Soviética, ela parte de dentro para fora. Ela parte para incorporar esses territórios que outrora fizeram parte do imenso território czarista, do imenso território russo, para compor a União Soviética. Então, se no início a União Soviética era composta por 4 sovietes, por 4 nações, agora ela vai ser, no final de 91, ela era composta por 15 nações.
Tranquilo? Então, a União Soviética vai ser formada em 22 e vai incorporar os territórios que faziam parte do Império Russo. E esses territórios vão compor de 1922 até 1991, a União Soviética. Então, a União Soviética vai de 1922 até 1921, quando cai a União Soviética. Tá bom? A União Soviética, ela vai durar... Assim que a União Soviética cai, os estados que outrora compuseram a União Soviética vão se organizar de modo a se inserirem no capitalismo, de modo a se tornarem economias de mercado em torno de uma comunidade, digamos assim, internacional, em torno de um encontro internacional, digamos assim, que vai ser a comunidade dos estados independentes, tá? E aí isso fica para a próxima aula, que já está uma aula bastante grande até aqui, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo um pouco complexo, é um pouco extenso, mas é tranquilo de entender, né, as motivações que levaram todo esse cenário, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido instrutiva, espero que tenha sido proveitosa essa nossa aula. E é isso, tá? Sempre se lembrem, no final tudo fica bem, vai ficar tudo bem, tá? É isso. Até a próxima aula, gente. Tamo junto. Beijo. Tchau, tchau.